Queria aqui usar esse espaço da fala para fazer um questionamento sobre qual é esse país que nós vivemos hoje, qual é o Brasil de verdade. Se é o Brasil que nós estamos vivendo de fato, que quando a gente vai em qualquer município do meu estado, quando a gente está aqui conversando com a população, quando a gente está conversando aqui com os servidores públicos que estão hoje se mobilizando contra a PEC 32 e contra diversos outros ataques do governo Bolsonaro, se esse país é um país em que hoje a gente tem que lutar pelo mínimo, pela garantia da defesa dos territórios dos povos indígenas. Tivemos ali uma marcha de mulheres indígenas esse mês, que ocupou as ruas de Brasília e mostrou sua força. E mostrou a sua posição em defesa dos territórios, pela demarcação das terras indígenas, contra o marco temporal. Esse país que hoje várias famílias vivem em situação de miséria, precisam ter condições mínimas para que se possa garantir o pão na mesa, o alimento do dia. Muitas famílias no meu estado, por exemplo, estão cozinhando com lenha, porque o gás de cozinha está um preço absurdo. Falar nas tarifas de energia também, a gente vai perceber o quanto, né, um estado como o meu, do Pará, que é um grande produtor de energia, paga taxas absurdas de energia elétrica. É esse país que eu estou vendo. É esse país em que se tentam flexibilizar as leis ambientais, que tentam fazer a boiada passar para que possam garantir que cresça o agronegócio, que cresça o poder de grandes fazendeiros e latifundiários. É esse país que eu estou vendo quando eu converso com as pessoas nos municípios do meu estado. Não é o país que Jair Bolsonaro falou ontem. Naquele discurso que ele fez, não me parecia que era um espaço internacional de autoridades. Parecia que ele estava mais uma vez falando para o seu cercadinho. Parecia que ele estava falando apenas para agitar o seu público e querer fazer a política de uma frase de efeito, uma fala de querer agradar aqueles que estão com ele e que defendem essa política conservadora, essa política antipovo. Então, nós não podemos deixar que essa mentira chegue, que esse Brasil que o Jair Bolsonaro apresentou internacionalmente seja... que acreditem que é esse país que nós vivemos, quando na verdade o país que nós vivemos ainda é um país desigual, um país cercado de opressões. Ele fala sobre intolerância religiosa, quando ao mesmo tempo já traz uma série de opressões e de racismo e de intolerância religiosa no próprio discurso. Ele fala que o país combate o racismo, fala de várias questões que na prática não se vê nesse governo. Ele fala que não há casos de corrupção, quando esse governo, sim, está cheio de escândalo de corrupção, inclusive negociando a vida da população por $1, como nós vimos os casos sobre a compra de vacina, que virou um balcão de negócios. Então, não dá para aceitar essas mentiras. Não dá para aceitar que fale que o país está combatendo o desmatamento, quando, na verdade, é recorde em desmatamento. Então, nós precisamos pensar política, construir projetos e pensar num país que é o Brasil de verdade, o Brasil que a gente quer mudar sem Bolsonaro no poder.